Então, bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tenham desfrutado do dia de ontem. Foi um dia cheio de alegria. Pudemos ter o nosso jantar oficial das Jornadas Internacionais de Tunas, com as atuações da Tuna Mira, a Tuna Feminina da Exact, com uma participação especial da Envinos Tuna. Também tivemos connosco a Víria Tuna, a Tuna da Escola Superior de Saúde de Viseu. E, por fim, os nossos irmãos espanhóis, a Tuna de Engenheiros de Montes. De seguida, estejam preparados porque o dia de hoje não vos vai desapontar. Vamos começar então o dia de hoje com um workshop As Tunas na Produção Científica Nacional e Internacional, palestrado pela nossa professora doutora Clarice Paes. Uma salva de palmas para a professora doutora Clarice Paes. Licenciada no curso de Professores do Ensino Básico, variante de Português-Francês, pelo Instituto Politécnico de Bragança. Possui o curso de Especialização em Ciências Documentais, opção de Documentação e Biblioteca, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É coordenadora dos Serviços de Documentação e Bibliotecas do Instituto Politécnico de Bragança. É professora especialmente contratada na Exact, Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do IPB, desde o ano letivo de 2012-2013. Ministrou diversas sessões de formação nas diferentes escolas do IPB, é autora de artigos científicos, um capítulo de livro e participou com várias comunicações em conferências nacionais e internacionais. É ainda editora de vários livros de conferências. Uma salva de palmas para a professora doutora Clarice Paes. Elas passam por... as publicações passam por um sistema de referi, como disse, ou seja, as publicações passam, são visionadas pelos seus pares. Se uma publicação é de ciências agrárias, ela vai passar pelos pares das ciências agrárias. Se é das humanidades, passa pelas humanidades. Está bem? Portanto, uma publicação científica é isso. E onde vamos procurar essas publicações científicas? Neste caso, nos serviços de documentação e bibliotecas, que temos, neste caso, eles apoiam a investigação, o ensino, e têm por prioridade fundamental a fornecer informação científica, documental e informativa necessária ao vosso desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento académico. Então, temos o quê? Vou-vos apresentar assim rapidamente. Temos a Biblioteca Digital do IPB, que é o repositório científico de acesso aberto, embora haja lá publicações de acesso restrito, mas que permite divulgar a produção científica produzida pelos professores e investigadores do Instituto Politécnico de Bragança. E isso vai-lhes permitir quê? Ter mais visibilidade e garante também a preservação da memória intelectual do Instituto Politécnico de Bragança. Ela é, de facto, tão famosa, ela foi, a Biblioteca Digital, através de um projeto, foi instalada em 2006. E reparem que ela é tão famosa que já tem mais de 12 milhões de downloads. Quase 12 milhões e meio de downloads. E os top 10 dos países que fazem download, como é óbvio, é Portugal, mas depois temos os Estados Unidos, o Brasil, a China, a Angola, Moçambique, a Alemanha, a Federação Russa, a Índia, temos países como a Espanha, temos outros países aqui em baixo, está tudo aqui documentado. Todos estes dados são verdadeiros, ou seja, como a Biblioteca Digital do IPB pertence ao RECAP, que são os Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal, e que estão lá sediados na FCT, na Fundação Ciência e Tecnologia. Como é óbvio, esta informação que está aqui é fidedigna, porque
está livre dos spiders, não é? Que entram na nossa informação e nas nossas coisas e fazem harvesting para as bases de dados deles. Então, ela está livre destes spiders que invadem as nossas coisas. Também temos um repositório de dados científicos, que cada vez mais Portugal e a FCT e ainda a Comunidade Europeia diz que quando se produz publicações científicas, para se fazer uma publicação científica com normalidade, nós temos que ter dados. Como eu dizia ontem o professor Félix, nós temos que estudar, nós temos que ler muito. E então usamos dados. E esses dados que são feitos ou que são utilizados para fazer um artigo científico, eles devem ser colocados aqui neste repositório. Está bem? No repositório de dados. Isto é constituído por Dataverses, porque é assim que se chama também o software, e temos quem? Temos os centros de investigação, do Instituto Politécnico, temos as escolas, por exemplo, temos aqui um centro pedagógico veterinário que está agora, desde que nós começamos a fazer publicidade deste repositório de dados, está a publicar. Embora aqui não pareça nada, mas está a publicar, ou seja, ele tem os datasets escondidos, entre aspas, ou que não estejam visíveis, porque eles querem completar uma coleção e depois vão disponibilizá-las ao mundo, está bem? Então, porquê este repositório de dados? Interessa-nos este repositório de dados que é para fazer a partilha dos nossos dados e reproduzir, quem sabe, por exemplo, vocês, por exemplo, ou outros investigadores do mundo inteiro, para que haja reprodutibilidade da ciência. Usarem os nossos dados para fazer mais ciência. É esse o conceito da ciência aberta, da ciência cidadã. Ou seja, vocês têm um exemplo agora do Covid. No Covid, nunca houve tanta partilha de dados, nunca houve tanta partilha de publicações científicas. Ou seja, todas as editoras que nos levam imenso dinheiro. Reparem, Portugal, pela BON, está a pagar 17 milhões de euros por ano, ok? Portanto, nunca houve, as editoras abriram todos os dados, todas as publicações ao mundo. Por isso é que se descobriu tão rapidamente uma vacina e é exatamente por causa disto que é importante que a informação esteja em acesso aberto. Além disso, temos a BON, que é um portal poderosíssimo, onde podemos fazer pesquisas, e aqui encontramos bilhões, trilhões de artigos, ok? Que tem aqui milhares e milhares de revistas onde podemos publicar. É claro que algumas têm que se pagar, outras estão em acesso aberto, outras inclusivamente estão em acesso aberto, mas também temos que pagar os tais APCs. E, portanto, aqui, para vós, alunos, para aqueles que estão a fazer mestrado, e que alguns já estão a fazer doutoramento, para os próprios professores é muito importante vocês virem aqui à BON, que é um portal onde agrega muitos editores. Depois temos o catálogo do IPB. Temos o catálogo do IPB, onde estão todos os livros físicos do Instituto Politécnico. Temos a Web of Science, temos a Scopus, que são bases de dados bibliométricas. E o que é isto? São bases de dados que verificam e dão... eu queria dizer melhor, verificam se, por exemplo, uma publicação é muito citada, se não é muito citada, está bem? Chama-se isso bibliometria. E o professor Félix é expert em bibliometria e, portanto, até poderá eventualmente ajudar aqui a dizer o que é a bibliometria. Mas eles avaliam os jornais, avaliam as citações. E, por isso, ao avaliarem as citações, é que nós, no Instituto Politécnico, desde 2015, temos duas highly cited, que é a professora Isabel Ferreira, que esteve ontem aqui a falar, e a Liliane Barros. E, supostamente, para o ano, vamos ter outro highly cited, esperemos bem, que é
a Isabel e a Lilian é dentro da área das ciências agrárias, mas o outro supostamente será dentro das engenharias. Temos também um repositório da memória regional, ou seja, nós, como trabalhamos em comunidade, o Instituto está incluído numa comunidade, então fazemos protocolos com instituições. E fizemos um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, que digitalizamos os documentos mais antigos e estão aqui disponíveis para o mundo. O último protocolo que fizemos foi com a Diocese de Bragança e de Miranda. Ainda tem poucas coisas, na verdade. Tem 30 documentos, por exemplo, a Diocese de Miranda e Bragança. A de Santa Casa da Misericórdia tem 37. Porquê? Porque o trabalho é todo nosso. Fomos nós que instalamos o DSpace, somos nós que digitalizamos a informação, e estes livros antigos que estão aqui, por exemplo, na Diocese de Bragança e Miranda, são livros que têm centenas e centenas e centenas de páginas e, portanto, temos que ser nós a digitalizar e depois a depositar aqui neste repositório. De qualquer forma, continuo a dizer, o Instituto Politécnico de Bragança sempre foi e sempre tirou partido do acesso aberto à informação. Eu sempre lutei por isto, ok? Para que a informação científica seja disponibilizada e seja democratizada. É isso que nos interessa. Por isso é que o nosso repositório tem tantos downloads. Está bem? Porque, efetivamente, nós estamos a dar acesso a pessoas que não têm capacidade financeira para ter bases de dados como nós temos. Ainda temos agora, eu estou envolvida num projeto com a Universidade do Minho, que ganhamos quase €500 mil para fazer um portal de investigação. Ok? Então, este portal de investigação vai privilegiar o quê? Os nossos investigadores. Está bem? E vai privilegiar também os serviços de informação que o Instituto Politécnico tem. Vamos criar interconectividade ou interoperabilidade entre os sistemas que já estão instalados, como, por exemplo, o online, como, por exemplo, o IPB virtual, como, por exemplo, os repositórios, onde toda a informação vai para ali. Portanto, os autores do IPB vão ter que ter o Ciência ID, vão ter o ORCID, que são identificadores, um nacional e outros internacionais, e, portanto, é através desses identificadores que nós vamos dar a primazia aos nossos autores. Cada um deles vai ter uma página, que pode ter fotografias, onde vai ter as publicações, onde vai ter os fingerprints deles, onde vai ter as citações, pelo menos durante 2 anos, porque vamos contratar a Dimensions e, portanto, a Dimensions vai nos dar essa possibilidade. Vai ter um mapa da ciência, ou seja, com quem é que aquele autor vai colaborar e aonde, em que latitude. Portanto, vamos fazer isto já está em execução, vai terminar agora o projeto em julho de 2023, tem que ser rápido e, portanto, já temos de facto, mas isto ainda está em construção, eu não vos vou mostrar, está bem? Em relação a este projeto, por exemplo, ainda vamos fornecer aos investigadores um plano de gestão de dados, ou seja, daqui para a frente os investigadores que façam e os alunos que façam doutoramento vão ser obrigados a fazer um plano de gestão de dados, está bem? Ou seja, explicar como é que vai correr ou como é que vai decorrer a investigação. E isso é uma ajuda preciosa para quem faz investigação. E depois, este plano de gestão de dados pode ser colocado ou no repositório de dados ou no repositório de publicações científicas. Ainda vamos oferecer também aos investigadores os cadernos de laboratório, que esses são importantíssimos e têm lá o creme de la creme da investigação e tem lá a maneira como se faz investigação e, se calhar, protocolos de investigação. Então, também vamos oferecer, através deste projeto, também vamos oferecer esses cadernos de laboratório. Pronto. Então, para vos dizer que nós temos vários recursos que são
comprados, mas também temos recursos em acesso livre e onde vocês podem e devem fazer pesquisa. Aqui criei um Google CSI que vai fazer pesquisa exatamente aqui nestas bases de dados que estão em acesso aberto, tá? Em vez de irmos ao Dr. Google, e portanto é exatamente isto que vamos fazer. É só aqui para vocês fixarem qual é que é o site onde é que vocês devem ir. É www.ipb.pt/bibliotecas. Se estivessem aqui os alunos ou as tunas de Madrid também tem um consórcio. Aliás, todas as comunidades espanholas têm um consórcio. E o consórcio de Madrid chama-se um consórcio Madroño, de Madroño, que também tem imensos recursos eletrónicos, que também tem bases de dados, tem repositórios de dados como nós, também tem repositórios de publicações científicas. Portanto, isto também é, aquilo que eu vou dizer agora, são dicas que eu vos vou dar, está bem? Então, é claro que isto não é nenhuma tese de doutoramento, é só apenas um workshop, e eu quis dizer o que é que se vai procurar e onde é que eu vou procurar informação das tunas. E fiz pesquisas, por exemplo, na BEON, ok? Que é um portal poderoso e mais não sei o quê. E fiz pesquisas com o quê? Com os operadores booleanos, que a própria BEON disponibiliza e que permitem combinar 2 ou mais termos pela definição lógica entre os mesmos. E os operadores booleanos é o i, o ou ou o não. Aqui há dias, na outra semana, eu estava a trabalhar, sempre muito ocupada, e aparece-me uma investigadora e uma professora. E ela não conseguia retirar informação da BEON, porque, como eu vos disse, tem milhões e trilhões de artigos. E quando uma pessoa faz uma pesquisa, tem que saber exatamente escolher as palavras-chave que devem utilizar. E então ela fez várias queries de pesquisa e ela utilizava sempre o AND. O AND, e encontro isto, e encontro aquilo. E eu digo-lhe assim, então e os outros? Porquê que não faz com os outros operadores booleanos? E imaginem, de uma pesquisa que lhe resultava 40 milhões de artigos, eu, num segundo, reduzi-lhe aquela pesquisa para 350. Ok? Porquê? Porque ela estava a utilizar mal os operadores. E eu utilizei apenas, ora bem, desta pesquisa tu vais utilizar o não. Tu não queres isto, pois não? Não, não quero. Então pronto. Então, temos que saber exatamente utilizar estes operadores quando estamos a fazer pesquisas. E o AND, o que é que acontece? Quando nós fazemos a pesquisa por estudantinas and estudiantinas, que foi as palavras-chave que eu usei, nós vamos encontrar aquilo que está ali no meio, ok? Mas se nós estendermos ou quisermos explodir a informação, vamos utilizar o ou. Se quisermos explodir a informação, ok? Se não quisermos explodir, ainda quisermos restringir mais, então utilizamos o não, ou o or, ou o not, melhor dizendo. Então, assim muito rapidamente, eu fiz uma pesquisa na Web of Science, na Scopus, na Biblioteca Digital do IPB, certo? No RECAP, que são os repositórios científicos de acesso aberto a Portugal e onde estão, como vos disse, é um portal onde estão todos os repositórios científicos de Portugal, onde estão também imensas revistas, tem 500 e não sei quantos recursos que estão ali. Também fiz pesquisa na academia.edu, no ResearchGate e na BEON, ok? Então, o que é que resultou? Que, efetivamente, a BEON tem a maior parte da produção científica das tunas, 94%. Eu desconfio um bocadinho, porque tunas, tal como disse ontem o professor Félix, tunas pode ser uma tuna estudantina ou estudantina, mas pode ser um atum, ou pode ser uma tuna que é um cato, correto? Portanto, eu não estive a ver, como é óbvio, os 1095 documentos, certo? Pronto, mas é o que tem mais. Depois, a academia
.edu tem imensos documentos. Imensos documentos. É claro que eu nunca aconselho ninguém a colocar a informação na academia. Porquê? Porque eles inicialmente dizem que aquilo é gratuito e as pessoas até colocam lá a informação. Por exemplo, alguém como o professor Félix, que já está jubilado, verdade? Que não tem, se calhar, não pode pôr a produção científica no repositório de Múrcia. Para ele é ideal, ok? Porque é uma rede de cientistas, é verdade. Nós podemos ter lá aquilo. Agora, também podemos restringir a informação, que é não colocar o PDF para dar acesso. Ou então, sim, vamos partilhar por o mundo inteiro. Mas a academia.edu significa que nós temos que fazer o login e termos uma password e um login, ok? Também temos que contribuir para ali. E há muitas, por exemplo, publicações que me pedem os docentes e os investigadores e que eu consigo, através de um e-mail, porque há investigadores que colocam aqui no Academia e no ResearchGate, mas que põem em acesso restrito, ou seja, não tem full text. E então eu consigo, através do envio do e-mail, que eles me enviem artigos científicos, ok? É essa a vantagem. Pronto, na biblioteca digital tem poucas coisas, tem os vossos resumos, tem publicações do Bruno, que trabalha que tem algumas publicações que já estão indexadas na Scopus e que, portanto, também tem lá. E depois fiz pesquisa também no Google Académico, ok? E então, aqui também no próprio Google Académico também temos que saber fazer pesquisa e vocês com certeza também sabem dominar esta área. E encontrei o quê? Só fiz pesquisa entre estudiantinas, tunas académicas e tunas universitárias, ok? Então, estudiantinas, bato o recorde, encontrei 1610 documentos, ou seja, 84% da informação, certo? Depois, de tunas universitárias encontrei 102 documentos, das tunas académicas encontrei 110 e das estudantinas encontrei 93 documentos. Ou seja, é muito bom, está bem? E claro que no Google Académico vocês também podem confiar na informação que está lá. Porquê? Porque todos esses artigos que estão lá passaram por um sistema de referee. Ou seja, todos eles foram vistos pelos pares. Significa que a informação está bem. Agora, quando nós fazemos uma publicação, e isto é mais direcionado para os... Diz? 5 minutos? Mas é rápido. Quando é mais direcionado para os professores e os investigadores, quando queremos escrever um artigo, o que é que fazemos? Onde vamos escrever? Então, eu dou aqui dicas, ok? Por exemplo, se não souberes e se não tiveres acesso ao Web of Science ou à Scopus, tem o SJR, que é da Cimago, que foi um projeto desenvolvido pelo Félix de Moya e que, portanto, o Félix de Moya pertencia à CSIC na altura e, portanto, já é agora, o Cimago já é público, ok? E trabalha com Elsevier. Okay? Portanto, todas as publicações e todas as revistas que aparecem no Cimago também aparecem na Elsevier. E depois tem aqui, por exemplo, links da Elsevier, da Springer Nature, da Wiley, da Taylor and Francis, onde vocês podem e devem publicar. E aí sim são artigos que estão indexados. Há outra coisa e há outras dicas que eu vos vou dar enquanto estudantes, ok? E que têm que fazer os vossos trabalhos e as vossas dissertações de mestrado e essas coisas. O que devem utilizar sempre para apoiar o vosso trabalho é ferramentas ou referenciadores bibliográficos, que os há gratuitos, como o Zotero e o Mendeley. E depois temos o EndNote, que é o EndNote básico e que é fornecido também pela Web of Science. Agora, o EndNote
precisais sempre obrigatoriamente de internet. O Zotero e o Mendeley são aplicações, ok? E que vocês podem utilizar para fazer as citações e para fazer as referências bibliográficas todas. E isto pode ser adaptado a qualquer browser, a qualquer ou Windows ou Macintosh, essas coisas todas. Ainda vos vou dar outras dicas das ferramentas de detecção e prevenção do plágio. Vocês sabem o que é o plágio? Que é copiar, é retirar a informação de um autor e assumi-la que é nossa. E, portanto, agora já há ferramentas, e nós, o Instituto Politécnico de Bragança, que está num processo de compra, fui eu que fiz a informação, para comprarmos o Turnitin. Ok? Ou seja, daqui para a frente todas as dissertações de mestrado, todas as publicações dos nossos investigadores e docentes vão passar por esta detecção de plágio e que verificam exatamente a similaridade que existe entre a nossa publicação e as publicações deste mundo inteiro, ok? Ainda vos vou dar outras dicas, por exemplo, de uma ferramenta de revisão sistemática da literatura, que podeis fazer um trial, e é muito fácil, para vós é muito simples, mas depois também é muito barato. E depois tem uma ferramenta de correção de textos online, que também ajuda, ok? Que é o Language Tool, o corretor ortográfico e outro da correção. Aí verifica-se se tem erros de sintaxe, essas coisas todas. Temos depois ferramentas de tradução, porque nem toda a gente tem que saber inglês, nem toda a gente tem que saber francês, ok? Eu, por exemplo, utilizo muito o Deeply, ok? E eu acho que é um bom tradutor. Temos aqui também diminuições de URLs. Vocês sabem o que é URL? Às vezes uma pessoa faz uma pesquisa no Google e aparece assim um link muito grande, muito grande. Então, o que eu uso mais é o Bitly, mas vocês têm estes aqui que podem também utilizar. E depois, claro, estas aqui já nem vale a pena perguntar, porque vocês sabem que há muitas ferramentas que estão online e que dá para fazer questionários, ok? Que também têm outras ferramentas que são gratuitas, como o Canva, o Emaze, o Prezi, o Pauta, o Swai, que também dão para fazer as apresentações orais. Depois, também para ajudar, é verdade que agora a informação é num instante que vem através do WhatsApp, mas se tiveres ficheiros muito pesados, tendes o e-transfer e o e-dry, que, por exemplo, ele transfere informação com 10 gigas, isso é muito bom. E agora, se tiverem perguntas, façam favor. Obrigada. Más que una pregunta, es una... Si a mí se me oye ese micrófono. Para o pessoal da... pessoas. Primeiro, meus parabéns pela apresentação. Qué raro es encontrar a una doctora especializada en un área que para mí era rarísima cuando hice la tesis de medicina, que acabé siendo hermano de sangre de ella porque la hice en bibliometría y la entiendo muy bien. He aprendido mucho porque desde el año 97, cuando defendí esa tesis acá, hay un montón de herramientas que antes no existían. A mí me gustaría, si fuera posible, que le autorizara a Raúl Tuna y al comité organizador de difundir, pues sobre todo, me imagino que la conferencia por estar grabada, a lo mejor luego la comparten, pero toda esa información de enlaces, de links, que son tan útiles, pero si la gente que tiene curiosidad por estudiar, por investigar, no sabe que existen esa herramienta, pues caemos en muchos errores de metodología. Los booleanos son utilísimos y puedo, por experiencia de la tesis de historia, comentar que hay dos repositorios digitales muy importantes en España, el de prensa histórica y el de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. El de la Biblioteca Nacional de España utiliza booleanos y hace muy fácil la búsqueda, porque uno pone
Por ejemplo, tuna o estudiantina, no aceituna, porque es muy frecuente que me metan 1000 artículos que hablan de aceituna, pero no hablan de tuna, que es el ejemplo que ha puesto con las variaciones semánticas de la misma palabra. Y por contra, tiene un montón de prensa histórica, el de prensa histórica, pero no tiene booleanos, con lo cual es problemático. Y también el de la Biblioteca Nacional tiene un elemento muy bueno, que uno puede buscar en franjas temporales determinadas. Con lo cual, si a uno le interesa estudiar sobre las estudiantinas y tunas, sabiendo que generalmente en el siglo XIX siempre, y luego también posteriormente, se formaban en el entorno de las fiestas de carnaval, pues si uno sabe cuándo fue el carnaval en aquel periodo, pues dice, pues buscaré entre el 1 de marzo y el 30 de abril del año 1880. Y se pierde de ver en 9 meses que no tienen nada casi seguro. O sea, esas herramientas son útiles, no, más allá de útiles. Y luego otra cosa que es dónde guardar los artículos de autoría propia. Esos artículos es muy, pues ya me ha hecho abrir los ojos con academia, pero a mí después de estar ya no poder trabajar más, es un recurso que tengo, pero sí, qué buen consejo, no se ponga el texto completo, póngase un email y el interesado que escriba el email y uno pues ya se entera quién puede estar, pueden ser colaboradores potenciales en futuras investigaciones. Y otra cosa, el Turnitin y similares. Mi universidad usa Turnitin y es fundamental, aunque parece ser que en la política no importa, porque cuando pasaron el Turnitin, mi tesis de historia salió 0%. Cuando pasaron por Turnitin la tesis en economía del actual presidente del gobierno español, salió casi el 30%. Y mi sorpresa fue, y la universidad no le ha retirado el doctorado. Eso desprestigia a la universidad. Es una pena, pero vivimos en un mundo que está cambiando a un ritmo vertiginoso y pues todo es posible. Muchas gracias, por favor, qué bonita. Venga. Muito obrigada pelo workshop, doutora. Foi um prazer tê-la aqui connosco e poder ajudar-nos na organização das nossas jornadas internacionais de tunas que puderam aumentar o leque, conseguindo integrar tunas espanholas e quem sabe num futuro podemos ter tunas que não sejam só da Europa, quem sabe da América. Um desafio que se lança, não é?